O que você vai acompanhar conosco neste vídeo é um absurdo, é difícil até de comentar. Você vai acompanhar um forte depoimento que requer a sua total atenção e a sua opinião a respeito do caso narrado pela irmã Natália Feijão, que muito corajosa conta em detalhes o que um pastor fazia ou fez com ela dos 7 anos até os 12 anos. Acompanhe com bastante atenção e no final compartilhe com a gente a sua opinião a respeito desse caso. Ali começou a facilitar para ele, né? Então, da passada de mão já começou a piorar. Porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa. Não poderia usar shorts, não podia usar calça, porque era pecado usar calça. Então, tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que em algumas situações, né, que ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então, ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Então, na igreja, eu fui por muito tempo até assim, a menina sem modos, fecha essa perna, fecha essa perna. Então, as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então, ali começou a querer ver minha calcinha. Nessa época, eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! É. Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita. Que graças a Deus, minhas calcinhas sempre fui muito infantis, por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, e depois ele começou a querer passar a mão para cheirar. Aí ele passava a mão, cheirava. Então, cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né, onde os jovens, as crianças participavam. E ele sempre tinha mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava, né, nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Que situação, neste caso, se prevalecia então da confiança dos pais das crianças que, por confiar no tal, deixava os filhos ir tomar banho de piscina aos cuidados do tal pastor. Sentada, no caso. Isso, eu sentada e ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada, porque ele falava que ninguém acreditaria em mim, porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito ativa, eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo, que, por exemplo, teve uma vez na primeira série, minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menino, o resto era só responsável dos homens, dos meninos. Então, qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Em você, entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já tá ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Meu Deus. Foi. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele para brincar, e ele olhando para minha irmã falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é um ano mais nova do que eu. Então, ali, eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então, eu comecei a proteger a minha irmã. Eu estava sempre de olho onde ela estava, por exemplo, no esconde-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, estava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Mas por Deus ele não... Ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu estava despida, eu estava nua. Porque ele já tinha feito tudo que uma relação sexual faria, só sem a penetração. Meu Jesus, tem que se ter muito cuidado com as nossas crianças. Tem que estar sempre monitorando e nunca deixar muito tempo sozinhos, sem a presença de alguém que de fato seja de nossa confiança. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava assim tomar banho. Ele agredia fisicamente? Ele sim, ele me agredia. Caramba. Ai, meu Deus. Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo que, tipo, pô, vai tirar isso de mim? E ele tirava, né? Por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca, fazer sexo oral nele. E ai de mim se eu cuspisse.
ele me dava tapa na cara. E ele falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era Meu muito Deus. nojento. Era... Isso você ali com 8 anos, 9 anos? Isso, eu já com 8, 9 anos. Não, eu já estava com meus 9 para 10 anos, isso. Caramba. Na verdade, o que eu falo é que comigo e com ele houve tudo. Quando houve, ele tentou fazer a penetração anal. Eu falei que estava me machucando, tá? Não podia. E depois ele tentou o normal, foi quando ele perguntou se eu era mocinha, e ele falou que não podia. Aí ele ficou com medo de ter uma gravidez. Isso, né? E eu ficava paralisada. Tem até um episódio que eu pegando uma van, tinha um senhor do meu lado, eu vindo do trabalho da Taquara, ele ficou passando a mão na minha coxa. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não consegui ter reação. A mesma reação que quando eu era criança foi a mesma que eu tive. Graças a Deus que o cobrador olhou. Colega, tá acontecendo alguma coisa contigo aí? Quer que eu resolva? Aí meu olho encheu de lágrimas e fiquei olhando pra ele assim, ó. Sabendo o que fazer. Não, e era assim que eu ficava com ele. Ele faz isso, eu fazia. Era isso. Ele me botava sentada na frente, com ele também nu. Quando a mulher dele engravidou, ele falava, você agora é minha namoradinha, porque eu não posso fazer nada com a tia fulana, né? Caramba. Porque eu vou machucar o neném. Então você agora é minha namoradinha. Eu não quero ver você de papo com os meninos. E ele brigava comigo se eu ficasse perto dos meninos. Caramba. Na igreja. A criança, dependendo da idade, ela desconfia que alguma coisa dentro do contexto está errado. Porém, a pouca idade e a falta de entendimento necessário para fazer alguma coisa faz com que a criança se submeta mediante as más atitudes e os argumentos que são usados para manter a criança presa na situação. Mas a criança dá sinais por mudança de comportamento. Cabe aos que estão ao redor da criança perceber essas mudanças e monitorar em busca de descobrir o que está provocando esta mudança de comportamento na criança. Então foi tudo muito difícil, isso que eu estou contando por alto, né? Até na delegacia, o investigador, né, falou, meu Deus, 7 páginas. Eu falei, isso porque eu ainda não contei muita coisa. Caramba, verdade. Mas foi terrível. E era triste, porque uma vez, a mulher dele era minha explicadora. Aí estávamos eu, minha irmã e uma familiar dele, sentados, e a mulher dele começou a implicar comigo, me beliscar muito. Aí eu estava bastante triste, né? Eu estava desenhando, não queria fazer lição, ela começou a me beliscar. Essas meninas safadinhas, que já tem fogo para ficar dando em cima de um homem casado, e eu bem quietinha. E ele estava no quarto, ele levantou e ficou na porta do quarto olhando. Aí ela me beliscando, que já tem cabelo. Aí eu, aonde? Na cabeça? Ela, não. Aí eu falava sovaco, né? No sovaco? Aí ela falava, não. Aí eu fiquei quieta. Aí depois ela começou a me maltratar, né? Lá tinha coreografia. A maioria das vezes eu sempre era, tipo, a principal, ela ficava no meio, né? Comecei a não ser. Ela começou a me botar mais para trás, sabe? Pra eu não ser mais vista, né? Aí, infelizmente, ela falava. Então, eu sabia que ela sabia o que acontecia comigo e nesse instante que eu achei que alguém ia me socorrer, não tive ajuda. Ao contrário, ela falava que a culpa era minha, que eu estava seduzindo um homem casado. Meu Deus do céu. Foi... Isso é uma criança de 10 anos, né? 8 anos, 9 anos. Foi até meus 12. Foi dos meus 7 aos 12 anos. Então você foi abusada até os 12 anos. Até os 12 anos. 20 anos depois. Aí o que te levou, assim, a denunciar essa história toda? Então, eu tinha, né? Aperta o cinto. Eu tinha um contato com a família dele, porque eu fui criada no meio deles, então acabou que eu tinha eles como minha família, muito mais até de sangue, porque eu tinha muito mais a proximidade com eles. Então, se eu não me engano, foi um aniversário, um bolinho que teve ali, e eu levei meus filhos para ir para lá. Então, só que porque eu fui criada assim, todo mais velho você tem que dar benção, né? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dava benção para ele. Benção, fulano. Eu sempre dei benção. E ele passou, aí ele falou, cabritinha, cabritona, eu falei assim, benção. Aí ele deu benção. Aí eu falei, pô, alguém me ajuda a abrir o portão aqui para eu sair com o meu carro. Aí eu, pô, Natália, vai lá. Aí eu fui. Na hora que eu fui, ele falou assim, cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim, Aí ele, nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão, mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta que eu não gosto, né? Aí ele, já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela, nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim, faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Isso foi em 2018. Então, eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso pra mim, é porque ele continua fazendo isso. Vocês que nos dão o prazer da companhia e da audiência em nossos vídeos aqui no canal, vocês viram e vocês ouviram este forte e corajoso depoimento de Natália Feijão. Bom,
Tire as vossas conclusões e compartilhe conosco a vossa opinião a respeito deste caso, porque para nós a sua opinião sempre é muito importante. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fique com Deus e até o próximo vídeo.